Hyundai HB20 Sedan na versão Platinum Plus. O que Hyundai tem que pode ser uma vantagem em relação ao Volkswagen Virtus e também ao Honda City? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente todos os detalhes desse carro. Vamos lá? Se você é daqueles que gosta de conhecer detalhes de automóveis, conhecer os mínimos detalhes, isso é o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui sobre o HB20S na versão Platinum Plus. Então, deixa um like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou começar apresentando um daqueles que para mim é um dos principais pontos positivos do HB20 Sedan, o design. Ele realmente ficou muito bonito nessa fase de vida. E a gente começa na dianteira mostrando os faróis. Essa grade toma conta da dianteira, né, do para-choques dianteiro, que aliás tem vincos bem marcantes, e uma das coisas que é uma característica do HB20 nessa geração é a seta separada da peça principal do farol. Ela fica aqui no para-choque, sem contar também os faróis de neblina nessa continuidade do design, que aliás tem vários vincos. Esses vincos, inclusive, eles se estendem aqui no capô e vão até o teto do veículo, né? Essas duas linhas vão conversando na parte central. Na grade superior, a Hyundai caprichou bastante na dianteira desse HB20 aqui, principalmente em relação à geração anterior, que, enfim, gerou muita polêmica. Um dos principais elementos desse carro está aqui debaixo do capô. Eu estou falando do motor turbo 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas e um desempenho realmente surpreendente. Se você é daqueles que gosta de motores turbinados 1.0, olha, você vai gostar desse aqui, viu? Os dados de potência e torque estão aqui do lado e o desempenho dele, dá só uma olhada. E olha, ele reage muito bem às pisadas no acelerador. O motor 1.0 turbo fez muito bem para o HB20 porque ele tem um funcionamento mais linear. Em comparação com o 1.6, que tem um verdadeiro buraco nas baixas rotações, né, por se tratar de um motor 1.6, 16 válvulas, que ele trabalha melhor em altas rotações, esse aqui acaba sendo compensado pelo turbo, que começa a agir desde cedo e desde as mais baixas rotações já ajuda no torque, que aliás aqui é realmente muito bom. O conjunto é muito mais maduro de fato que o 1.6, isso mostra realmente que cilindrada não faz diferença para muita coisa, e numa condução na cidade ele é realmente muito mais esperto do que o 1.6. Então isso acaba sendo um pontaço para o HB20 em termos de desempenho, que evoluiu de uma forma gritante também. O acerto com essa transmissão automática de 6 velocidades ficou fino. E uma coisa que vale a pena dizer também é que, além desse motor ter o câmbio automático, você tem a opção de passar as marchas tanto aqui pela alavanca do câmbio quanto pelas borboletas aqui. Então isso acaba oferecendo uma experiência muito interessante para quem vai ao volante e quer ter aquela sensação de controle maior sobre o carro. É um carro que evoluiu muito, e eu posso dizer isso porque eu tenho em casa um HB20 Sedan de primeira geração, 1.6 automático, já do câmbio de 6 marchas. Já era uma evolução em relação ao início, mas esse aqui, a evolução é gritante, é marcante, você pode chamar do que quiser, só não pode dizer que isso não é um fato. A direção elétrica desse carro é muito bem calibrada, direta, responde direitinho. E uma das questões que eu gosto aqui também em dirigibilidade é a quantidade de aparatos eletrônicos que o HB20 tem, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa, né, em que ele age de maneira corretiva. Você está invadindo a faixa ao lado, ele faz questão de dar aquela puxadinha esperta no volante, e sem contar várias outras coisas como o alerta de ponto cego, os retrovisores, que aliás tem um tamanho adequado, também tem função de um toque na seta. São várias questões eletrônicas que acabam tornando mais agradável, mais fácil o convívio com o HB20 Sedan, principalmente na cidade. O quadro de instrumentos digital é muito interessante, te traz muitas informações sobre o carro. Eu só teria que me acostumar com esse conta-giros, né? Esse formato do conta-giros, em que você precisa multiplicar por 1000 para saber as rotações exatas
do motor. Uma coisa que eu particularmente achei legal é o alerta de tráfego cruzado, que é quando você está saindo de uma vaga e ele te alerta que tem carros vindo na rua. Então é uma ferramenta a mais para te ajudar na segurança, né? Para te ajudar a evitar acidentes. Eu só defendo que a qualidade da câmera de ré poderia ser um pouquinho melhor, a definição da imagem poderia ser um pouquinho melhor. Mas em termos de dirigibilidade, o HB20 Sedan é um carro agradável de dirigir, um carro muito gostoso e não tem como ele ficar com uma nota diferente dessa que você está vendo aí, 9,5. A Hyundai fez um ótimo trabalho em termos de coxins, até porque esse motor 3 cilindros, ele vibra. Isso é natural dos motores 3 cilindros. Quando você está com o carro parado, você consegue notar essa vibração. Com o carro parado, o câmbio no P, você realmente nota essa vibração do motor. Mas com o carro andando é realmente muito competente. E isso traz um conforto aqui para o interior do carro. Esse conforto não é só pelo bom trabalho que os coxins fazem ao conter a vibração, mas também pelo isolamento acústico bem caprichado, também pelos bancos que são confortáveis, pelo ar-condicionado que gela muito bem a cabine, ar-condicionado automático. A suspensão ela é um pouquinho mais firme, focando para a dirigibilidade, mas sem tirar o conforto de quem vai aqui dentro. Uma boa escolha da Hyundai foi ter colocado rodas aro 16 com pneu um pouquinho maior, né, perfil 55. Isso ajuda muito no conforto aqui dentro e principalmente nas cidades mais esburacadas, pela suspensão ser mais firme e também pelos pneus de perfil um pouquinho mais baixo, você vai sentir algumas batidas um pouquinho mais secas, mas em condições normais de rodagem, em asfaltos melhores, você não vai notar desconforto algum. Realmente nas ruas esburacadas, com remendos, é que você vai entender essa particularidade da suspensão um pouquinho mais firme e também do pneu de perfil mais baixo. Isso seria ainda mais gritante caso a Hyundai tivesse adotado uma roda de 17 polegadas com o perfil de pneu ainda mais baixo, mas não foi o caso e ainda assim ficou perceptível. Não chega a ser um ponto negativo, mas que chama atenção sim, principalmente para quem já dirigiu o Virtus, que aliás é bem correto nessa questão da suspensão. Na lateral a gente não pode deixar de reparar nas rodas de 16 polegadas calçadas com pneus 195/55, mas nem só nas rodas está o destaque da lateral. A gente pode ver vários detalhes aqui em cromado, como por exemplo nas maçanetas, tanto das portas dianteiras quanto traseiras, e esse friso cromado acompanhando a linha de cintura, que aliás dá um aspecto bem sofisticado. Vale ressaltar que vários vincos aqui na parte superior da porta, mas também outro vinco que surge aqui na porta traseira e vai até o porta-malas. Inclusive em relação à primeira geração do HB20, nós podemos ver uma queda diferente aqui na traseira. Ela cai de uma forma mais suave, de uma forma a integrar o terceiro volume à carroceria, porque não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas na primeira geração parece que o HB20 Sedan simplesmente teve uma traseira incorporada no hatch. Ela não é tão harmônica aqui quanto nessa geração do HB20 Sedan. Aqui no interior do HB20, bom, a gente pode reparar em um cuidado muito grande com o acabamento. O plástico aqui duro, ele é predominante, mas pelo menos os materiais são de boa qualidade. No painel você tem o tom de cinza e um black piano aqui nessa faixa central. Os bancos são em couro, um couro bem clarinho. Eu particularmente achei lindo, combinando até com as colunas e o forro do teto num tom mais claro. Os bancos têm esse couro, aliás, muito bonito, de boa qualidade e com dois tipos de tecido, um mais tradicional aqui nas laterais e furadinho aqui no centro. E esse couro ele vai se repetir aqui no painel de porta, onde você apoia aqui, né, o apoia-braço. De resto é plástico duro mesmo, mas tudo muito bem encaixado, sem rebarbas. Em termos de conectividade, no centro do painel, essa central multimídia no estilo tela flutuante, que a gente já sabe que tem conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aqui embaixo, escondidinho, um carregador de celular sem fio. Completando a questão da conectividade, duas entradas USB, uma USB tradicional e a outra USB tipo C aqui abaixo no console central. Também tem uma tomadinha 12 volts, completando
Então acredito que dá para pelo menos aqui na frente 3 pessoas carregarem os celulares. No banco traseiro, bom, o que a gente pode avaliar aqui do espaço interno é com base no espaço interno ajustado aqui o banco dianteiro para mim. Eu tenho 1,73 m, estou longe de ser considerado alto, mas esse banco aqui está exatamente para a posição que eu dirijo. Aqui eu tenho uma mão fechada, 5 dedos, uma mão fechada dos meus joelhos até o banco dianteiro, e nas canelas exatamente a mesma questão. No túnel central, algo realmente mais baixinho, mas o meu pé aqui, que nem é grande, eu calço 38, ele acaba não ficando em cima do túnel central. Então o principal artifício aqui, ou eu jogo os pés para o lado do console central, ou então eu disputo espacinho para as minhas pernas aqui com quem vai do meu lado. Pelo menos o túnel central, ele é bem baixo, então isso acaba facilitando e muito nessa questão de você colocar as pernas aqui, caso as pessoas que estejam ao seu lado sejam realmente muito grandes, então acaba não elevando tanto a posição dos joelhos. E aqui na traseira, para mim, está onde o HB20 Sedan mais evoluiu. Realmente eu gostei e muito dessa traseira. Aliás, me lembra um mini Azera, com essa lanterna que começa na lateral e esse prolongamento que passa pela tampa do porta-malas até encontrar a outra lanterna lá do outro lado. Eu particularmente achei muito bonita essa traseira do HB20 Sedan. E você, hein? O que você acha? Você curtiu ou não? Fala aqui embaixo nos comentários. E uma coisa que eu acho um verdadeiro charme nessa traseira é uma espécie de spoiler integrado aqui na tampa. É uma questão muito sutil, né? Difícil de ser percebida para os olhos mais desatentos, mas que quando você chega nesse ângulo que eu estou aqui, dá para perceber uma espécie de ressaltozinho. E não é só de design que a gente pode falar aqui na traseira, já que a gente acabou de falar do espaço interno, que aliás evoluiu no HB20, também podemos falar sobre porta-malas. E porta-malas, aliás, sempre foi um ótimo predicado do HB20 Sedan. Uma pena esses braços aqui acabarem roubando um pedacinho da carga, mas o que a gente pode ver é um porta-malas realmente muito espaçoso e que você vai poder levar muita coisa aqui. Vai poder levar a família completa praticamente. Acho que porta-malas aqui tá longe de ser o problema, viu? Com gasolina, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, esse carro aqui faz uma média de 12,2 por litro na cidade e de 14,3 na estrada. Já com etanol, as médias descem para 8,9 na cidade e 10,3 na estrada. Não é o melhor índice, até porque na etiquetagem da letra A até a letra E, sendo A o melhor consumo possível e é o carro que apresenta o pior consumo, o HB20 Sedan ele fica com a letra B, segundo o Inmetro. Então, em termos de consumo, ele não vai ter o melhor índice, mas mesmo assim eu me dou por satisfeito com esses números em termos de consumo, principalmente se a gente considerar a evolução dele em relação a 1.6, que está longe de ser um carro extremamente econômico. Mas a evolução aqui do HB20 Sedan existe, é notável e ainda assim apresenta um número que eu considero dentro da realidade. Particularmente eu considero esse número muito positivo. Em termos de rodagem, o carro é muito sólido. Gosto muito do resultado do que o HB20 se tornou. É um produto que o tempo passou e fez com que ele ficasse ainda mais maduro. Um produto que nem parece realmente aquele HB20 lá do começo. Me chama muita atenção essa evolução que a Hyundai conseguiu dar ao modelo com o passar dos tempos. É algo que faz uma diferença muito grande em termos de qualidade, de rodagem, de construção, de conforto. Hyundai mandou bem. Sinceramente, é um carro muito gostoso de dirigir e faz frente com o Virtus, que assim como o Hyundai também é muito bom de dirigir. Eu acabo levando o HB20 Sedan por uma questão a mais de conforto. É um carro que tem melhor acabamento, é um carro mais confortável, mais agradável ao meu gosto de dirigir. Óbvio que tem gente que prefere a tocada da Volkswagen, mas é uma disputa realmente parelha. E nessa questão aqui de conforto, de rodagem, eu acabo indo de HB20 Sedan.
Então, se você estava na dúvida qual seria a minha escolha, eu não vou ficar em cima do muro. Hoje eu vou de Hyundai, mas sem tirar os méritos do Volkswagen, que aliás é um carro excelente. Gostou de conhecer todos os detalhes do HB20 Sedan? Então deixa um like aqui embaixo e se quiser ver outros vídeos como esse, inscreva-se no canal.